Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal do Futuri. E hoje nós temos uma grande novidade para vocês. A partir da nossa aula de hoje, nós teremos aulas sobre resolução de questões discursivas. Então, a partir de hoje, nós estamos inaugurando as nossas aulas de questões subjetivas. Traremos enunciado de questões já passadas, né, de questões de concursos anteriores, e aí nós faremos a resolução com vocês. E, claro, vocês podem trazer as dúvidas nos comentários. A partir das questões, nós vamos trazer demais outros assuntos e outros temas que não foram explorados na questão, mas que poderiam ter sido explorados a partir do tema que foi abordado. E nós vamos tratar de forma minuciosa como que você deveria estruturar a sua resposta diante do enunciado da banca, o que a banca está querendo a partir daquele enunciado. E hoje nós vamos começar com uma questão bem tranquila da CESP, que veio com o último concurso para procurador do estado do Ceará. Essa questão tratou sobre conflito de direitos fundamentais, tratou sobre direito à moradia, direito à saúde e direito à propriedade, dentro do contexto da pandemia do Covid-19. Então, eu convido vocês à nossa aula de hoje para tratarmos sobre essa questão, resolvermos, ver o que a banca estava esperando e, a partir disso, desenvolver demais outros assuntos e temas que poderiam ter sido explorados pela banca CESP, tá certo? Então, vamos inaugurar agora as nossas aulas de resolução de discursivas aqui do nosso canal do Futuri. Vem aqui comigo. Essa questão, como eu disse para vocês, ela veio no último concurso para procurador do estado do Ceará e dizia o seguinte: em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a pandemia do Covid-19, que inclusive significou, né, a decretação do estado de calamidade, né, no estado brasileiro. Em função da transmissão descontrolada da saúde, as autoridades sanitárias recomendaram a adoção de medidas de restrições de movimento denominadas lockdown. Isso a gente já viu, né? Já estamos acostumados com esses termos, nada aqui de surpresa até então. A OMS reconheceu que tais medidas afetam desproporcionalmente grupos desfavorecidos. Então, os lockdowns desfavorecem grupos desfavorecidos, incluindo pessoas em situação de pobreza, que na maioria das vezes vivem em locais superlotados e dependem de trabalho diário para sua subsistência. Então, o lockdown, quando faz a restrição da movimentação de pessoas, se por um lado ele tem como benefício aí fazer esse controle da disseminação do vírus do Covid-19, por outro lado ele tem reflexos negativos, principalmente para essas populações carentes, né, que estão aí em situação de moradia em locais superlotados, que você tem aí um ambiente muito favorável para a maior disseminação do vírus e que dependem, claro, do trabalho diário para sua subsistência. Elas não podem, então, ficar em casa durante esse período porque elas precisam garantir a sua subsistência por meio do trabalho diário. Diante desse contexto, né, em que temos essa situação gravíssima do direito à saúde sendo aí violado em razão da disseminação desse Covid-19. Por outro lado, então, nós temos aí essa situação de pessoas carentes, vivendo em locais superlotados e que não podem aí se submeter a essas medidas do lockdown, porque a sua situação ficaria ainda mais grave. Então, diante desse contexto, houve uma pressão de partidos políticos pela suspensão de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária do Covid-19. Então, essas pessoas que já estão numa situação muito difícil, porque elas já vivem em uma condição
carente, né, em situação de superlotação e que não podem se dar ao luxo de parar de trabalhar porque dependem desse trabalho para a sua subsistência, você ainda tem a situação de ter o Estado retirando essas pessoas dessas ocupações irregulares, seja para proteger o direito de propriedade privada, seja para proteger o patrimônio público. Nessa situação aqui, se eu tenho o Estado aí despejando essas pessoas, desocupando essa propriedade pública ou propriedade privada, removendo de forma forçada as populações carentes desses locais, dessas localizações superlotadas, você tem uma situação ainda mais grave para essas pessoas que já estão em situação de grande carência, né? Então, por esse motivo, foi-se pedido a suspensão dessas medidas administrativas e judiciais para que, nesse momento de crise da pandemia do Covid-19, essas populações carentes não tivessem que enfrentar uma outra situação ainda mais gravosa em paralelo, né? Que é serem desocupadas dos lugares onde elas já estão acostumadas a fazer suas moradias, tá certo? E aí, tendo o texto anterior como motivador, redija um texto dissertativo acerca dos valores constitucionais em tensão, abordando os direitos fundamentais à moradia, à saúde e propriedade. Então, aqui a banca deixa claro que você tem que colocar na resolução da sua questão essa justamente abordando esses valores que estão aqui previstos no enunciado, o direito fundamental à moradia, à saúde e à propriedade. E em seguida tratar sobre o poder da administração pública de zelar pelos valores constitucionais em conflito e ponderá-los ao tomar decisões administrativas e definir políticas públicas e o posicionamento da Suprema Corte a respeito do tema. Então, aqui, claramente, a banca já trazia todos os temas que precisavam ser abordados de forma aprofundada na sua resposta, inclusive, né, trazendo a pontuação de cada um desses assuntos, ok? Então, vamos entender aqui. Primeiro, tendo o texto anterior como motivador, redija um texto dissertativo acerca dos valores constitucionais em tensão. A primeira coisa que a gente tem que trazer na nossa resposta é o seguinte: uma introdução. Sobre o que essa questão está falando? Ela está falando de uma situação de crise, né, em razão da pandemia do Covid-19, reconhecida pela OMS, que gerou aqui para nós uma situação de conflito de direitos fundamentais, em que nós temos de um lado o direito à moradia e o direito à saúde e do outro o direito de propriedade. Essas populações têm que ter o direito à moradia e o direito à saúde protegidos, mas ao mesmo tempo nós temos previsto no nosso texto constitucional o direito de propriedade de terceiro e também o direito de propriedade do próprio Estado. O patrimônio público deve ser protegido. Então, essas ocupações irregulares realizadas por essa população carente, precisa sim ser regularizada essa situação. Né? O Estado precisa proteger a propriedade privada e proteger o seu patrimônio. Então, aqui nós temos, diante dessa crise do Covid-19, que gerou um estado de calamidade aqui no nosso país, nós temos que analisar esse conflito, né? E foi muito recorrente essa situação de conflito de direitos fundamentais, em que nós tivemos aí conflito entre direito fundamental à saúde, conflitando com a liberdade de ir e vir, também conflitando com a iniciativa, né, a livre iniciativa também esteve aí em choque, em conflito com o direito à saúde. Nessa situação particular, a banca está trazendo o direito à moradia e à saúde dessa população carente em face, né, do direito de propriedade, já que elas estão ali em uma situação de ocupação irregular, em que, em um momento comum de normalidade, o Estado teria que agir para dissolver
resolver essa situação de irregularidade, né? Então, ela teria que realizar despejos, desocupações, remover essas populações que estão aí em moradias irregulares. Acontece que, diante dessa situação gravosa da crise do Covid-19, dessa pandemia, nós temos aí que ponderar esses direitos fundamentais. Primeiro, o que a sua banca queria aqui quando ela traz esses direitos fundamentais à moradia, saúde e propriedade? Você tem que fazer essa introdução de que não é um contexto de normalidade, é um contexto de pandemia do Covid-19, em que se realizou medidas, né? O Estado trouxe medidas para poder proteger o direito à saúde, que é um direito fundamental, que inclusive é de competência de todos os entes federativos, e nós vimos reiteradamente julgados do Supremo Tribunal Federal decidindo nesse sentido de que a competência ela não deve estar ali apenas nas mãos da União, porque o direito à saúde ele é de competência de todos os entes federativos que devem, em cooperação diante desse federalismo cooperativo que está positivado na nossa Constituição, atuar em cooperação para então enfrentar essa situação e proteger o direito à saúde. Então, nós vimos várias situações aqui em que direitos fundamentais, como o direito à saúde, veio a conflitar com demais outros direitos, direito de propriedade, de iniciativa privada, de liberdade de ir e vir. Nessa situação aqui, nós temos dois direitos sociais, e era importantíssimo que isso constasse na sua resposta. Diante dessa situação de anormalidade em que o Estado precisa tomar medidas para enfrentar essa situação de crise, nós temos aqui direitos sociais, a moradia e o direito à saúde que precisam ser protegidos, que estão em conflito com outro direito fundamental, mas não é um direito social. O direito à propriedade, na verdade, ele vem como um direito de primeira geração, um direito aqui individual e que não precisa de uma postura tão positiva do Estado, né, para ser garantido. O direito à moradia e o direito à saúde, que estão previstos lá no artigo 6º da nossa Constituição, como direitos sociais, eles precisam aí de uma postura positiva do Estado para que de fato sejam garantidos. Então, é importante que você, na resolução da sua questão, faça essa diferenciação, faça esse contexto, né, introdutório, falando sobre essa situação de anormalidade, já dizendo aqui que isso veio a gerar conflito entre os direitos fundamentais, não apenas esse conflito que está sendo abarcado pelo enunciado da questão, mas principalmente aqui o conflito entre os direitos de segunda geração, direito de moradia, direito à saúde, com o direito de propriedade, ok? E diante dessa situação de conflito de direitos fundamentais, cabe à administração pública, ao poder público, por meio de decisões administrativas, decisões judiciais, fazer a resolução desse conflito de forma a não esvaziar totalmente um direito fundamental. Então, aqui eu preciso proteger esse direito à saúde, à moradia, por serem direitos mais basilares, mais básicos, em detrimento do direito à propriedade, mas em função dessa situação de anormalidade. Por quê? Porque em situação de normalidade, o Estado ele vai vir a proteger o direito de propriedade de terceiro, o seu direito, né, de propriedade, o seu patrimônio público, aqui protegendo também os territórios indígenas, o meio ambiente. Então, em situações de normalidade, o Estado vai proteger o direito de propriedade. Porém, nessa situação de conflito em razão de uma crise na saúde, em função da pandemia do Covid-19, nós temos aqui a administração pública tendo que tomar essa decisão para zelar determinados valores, né, mais basilares, né, que é justamente o valor da moradia e também o direito à saúde.
E um ponto importante que deveria ser levantado por vocês aqui é que uma das principais características dos direitos fundamentais é que eles não são absolutos. Isso quer dizer que, em conflito com um outro direito fundamental, é possível que haja aqui a relativização desse direito fundamental. Nós já vimos a nossa própria Constituição trazendo relativização ao direito de propriedade, né? Então, se a própria Constituição ela traz situações em que esse direito ele é relativizado, então ele não é um direito fundamental absoluto. E, inclusive, essa característica de relatividade é justamente uma característica de todos os direitos fundamentais em regra. Então, essa característica de não serem absolutos e poderem ser relativizados era uma característica que precisava ser aí abarcada por vocês na resposta. E o que o Supremo Tribunal Federal, diante dessa situação aqui de conflito de direitos fundamentais em razão dessa crise na saúde pela pandemia do Covid-19, decidiu? O Supremo Tribunal Federal, ele tem primado aqui por esses direitos fundamentais basilares para a garantia, né, do mínimo existencial dos indivíduos. Então, nessa situação de conflitos, a Suprema Corte ela tem um total protagonismo e nós vimos vários e vários julgados do Supremo Tribunal Federal tratando sobre esse conflito de direitos fundamentais, como eu citei para vocês aí, a livre iniciativa tendo conflito com o direito à saúde, a situação de você poder violar, né, e flexibilizar essa liberdade do corpo do indivíduo quando você precisa ter uma vacinação compulsória e para se então proteger o direito de saúde da coletividade. O Supremo Tribunal Federal ponderou essa situação em que você tem a liberdade do indivíduo de poder resolver, né, e decidir o que é melhor, né, mais benéfico para si, tendo do outro lado a necessidade de proteção da saúde da coletividade, quando já se tem comprovadamente cientificamente comprovado que essa vacinação é o que vai fazer o maior enfrentamento, né, dessa situação de pandemia do Covid-19 para a proteção da saúde da coletividade. Então, nós vimos a nossa Suprema Corte tendo um total protagonismo nessa situação e realmente primando por esses direitos basilares, né, quando está nesse conflito, para que, então, se possa proteger aí o direito à saúde, ainda que se tenha que relativizar demais outros direitos, como no caso da vacinação compulsória, essa liberdade do indivíduo para determinar e decidir, né, sobre o seu próprio corpo foi, de certa forma, flexibilizado, não totalmente, porque o Supremo Tribunal Federal não determinou e não acolheu a vacinação forçada, porém acolheu a vacinação compulsória, em que você impõe medidas restritivas para esse indivíduo que não decidiu por se submeter a essa vacinação, ok? Então, esses eram os pontos que precisavam ser trabalhados aí na resposta de vocês. Tratando aqui, pessoal, sobre o direito à moradia, né, que é um do direito de segunda geração que foi abordado pelo enunciado, é importante a gente lembrar que ele não veio com o nosso texto originário da Constituição. Ele veio a ser incluído no nosso texto constitucional pela Emenda Constitucional 26 de 2000. Isso não quer dizer que esse direito de segunda geração, esse direito social da moradia, não era protegido anteriormente. Isso quer dizer que se entendeu, o poder público entendeu por bem que era importante colocar o direito de moradia nesse destaque como um direito social para que isso impulsionasse a realização de políticas públicas para assegurá-lo. Então, a sua inclusão como direito fundamental ali no artigo 6º da nossa Constituição dá maior destaque a esse direito, fazendo com que o Estado tenha que prestar maior atenção
atenção e buscar políticas públicas para, de fato, garantir e concretizar esse direito, ok? Seguindo aqui, pessoal, um outro ponto importante quando a gente fala em direito social, né, direito à moradia, direito à saúde, mais especificamente, que foram tratados aqui no nosso enunciado, é importante nós falarmos sobre a reserva do possível. Como eu disse, quando a gente fala em direito de segunda geração, o Estado precisa ter uma postura ativa para concretizá-lo. A sua abstenção não é suficiente para a concretização destes direitos. E acontece que nós temos uma teoria, que é a reserva do possível, que surgiu na Alemanha em 1970, então não é uma teoria brasileira, nacional, mas foi acatada pelo Brasil, porém com uma nova concepção, uma concepção diferente. A reserva do possível, como eu disse, é uma teoria alemã de 1970 e que ela traz limites fáticos e jurídicos que impedem a realização integral do direito social pelo Estado. Pela sua concepção original da teoria alemã, a reserva do possível é justamente aquilo que é razoável, razoavelmente concebido como prestação social devida, em decorrência da interpretação dos direitos fundamentais sociais, eliminando as demandas irrazoáveis, desproporcionais e excessivas. Então, aqui nessa concepção originária, vocês vejam que a teoria alemã não vai fazer uma ligação direta entre a reserva do possível e os recursos financeiros disponíveis do Estado. É simplesmente aquilo que se pode exigir razoavelmente, proporcionalmente ao Estado, dentro desses direitos sociais que precisam ser concretizados por ele. O que é razoável, o que é proporcional dentro desse direito social que é garantido pela Constituição, de se pedir ao Estado e que não é excessivo. Essa é a concepção original da reserva do possível na teoria alemã. Agora, quando essa teoria foi acatada pelo nosso direito interno, nós tivemos uma alteração dessa concepção. E a concepção atual é que a reserva do possível é aquilo que está dentro das condições financeiras e orçamentárias do Estado. Então, é a reserva do financeiramente possível. É importantíssimo que vocês levem essas informações da reserva do possível para a prova de vocês, para terem um aprofundamento em questões que digam respeito a direitos sociais. Então, é simplesmente um ponto que eu acho relevante trazer para vocês. Por quê? Porque, eventualmente, pode ter uma questão que, além de exigir esses pontos trazidos pela CESP nessa prova da Procuradoria do Ceará, traga também demais outros pontos, como a reserva do possível, que é um tema extremamente comum de ser exigido quando se fala em direito social, ok? E aí, nós temos limites desses limites. Se a reserva do possível significa um limite à realização de direitos sociais, em razão, aqui nessa concepção atual, acolhida pelo nosso direito interno, nós temos que estabelecer limites a esses limites. Então, nós não podemos ter um excesso da utilização dessa reserva do possível para se justificar tudo, para que então o Estado não seja obrigado a concretizar nenhum tipo de direito social, nem mesmo o mínimo, né? Então, um dos limites à reserva do possível é a proibição do excesso, a proibição da proteção insuficiente, ainda que eu possa trazer essa questão de não ter recursos financeiros para arcar com a concretização daqueles direitos sociais, eu preciso proteger, fazer uma proteção suficiente, eu tenho que proteger o mínimo de forma suficiente. Razoabilidade, a proteção do mínimo existencial dos direitos sociais. Então, aqui, o mínimo existencial entra como limite da reserva do possível. E o mínimo existencial é aquilo que o básico, né, que o indivíduo precisa para ter uma existência social digna. E não é aquele simples para a sobrevivência, porque aí, nesse caso, a gente entra no mínimo vital. Não é o mínimo vital, é o mínimo existencial, que é o mínimo que se exige para uma
vida digna, uma vida social digna desse indivíduo. E a proibição do retrocesso também entra aqui como limite dessa reserva do possível, tá certo? E dentro desse mínimo existencial, é importante que a gente entenda que essa teoria do mínimo existencial, ela tem origem, né, na obra Conceito e Essência dos Estados Sociais de Direito, do Otton Baschoff. Agora, aqui no Brasil, a origem do mínimo existencial veio com a obra O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais, do Ricardo Lobo Torres, tá? Informações que engrandecem uma resposta de vocês quando tratar sobre direitos sociais, reserva do possível e o mínimo existencial, ok? Teoria do mínimo existencial. Aqui, como eu já disse para vocês, é aquele conteúdo essencial dos direitos sociais que teria um grau de fundamentalidade capaz de gerar por si só direitos subjetivos aos respectivos titulares. Então, é aquele mínimo essencial dentro desses direitos sociais, né? Porque dentro do direito social nós temos aquele grau de fundamentalidade e conforme maior for o grau de fundamentalidade, nós temos aí direitos subjetivos a esses titulares, né? Quanto mais fundamental for esse direito social, então, mais ele representa aí como um direito subjetivo ao seu titular, ok? E por isso deve ser garantido pelo Estado. Não vai, então, o Estado poder se utilizar da reserva do possível aí como argumento para a não concretização desse direito fundamental aqui, que na verdade já entra como um direito subjetivo do titular por ser aí, ter um alto grau de fundamentalidade, tá certo? E um outro ponto que eu quero falar com vocês, pessoal, é o direito de propriedade que veio aí no enunciado da questão. Como eu disse para vocês, a própria Constituição faz a flexibilização desse direito de propriedade no seu próprio texto. E aqui, ó, lá no artigo 5º, no inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por interesse ou utilidade pública ou interesse social mediante justa e prévia indenização em direito, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, aqui a gente já tem um exemplo claro da própria Constituição fazendo a flexibilização desse direito fundamental de propriedade, que é um direito de primeira geração, ok? Diferentemente do direito à moradia e o direito à saúde, que são direitos sociais de segunda geração, e que, diferentemente dos direitos sociais, eles precisam de uma abstenção do Estado, não precisam de uma postura tão ativa do Estado para serem concretizados, ok? E aqui, pessoal, um ponto importante que eu quero trazer para vocês é que a Constituição de 1934, ela foi a primeira a prever que o direito de propriedade não pode ser exercido contra um interesse social. Então, aqui nós já temos uma fagulha, né? Da função social da propriedade. Mas foi com a nossa Constituição de 88, né, que essa função social da propriedade ganhou ainda mais protagonismo, né? Então, a nossa Constituição de 88, ela trouxe uma análise uniforme sobre a propriedade e sua função social. É como se, de fato, a função social tivesse remodelado o conceito de propriedade. Então, a nossa Constituição trouxe uma importância tão grande para essa função social da propriedade que a função social passou a remodelar o conceito de propriedade. Isso aqui, pessoal, em uma questão que questiona vocês sobre o direito de propriedade, né, e que venha também a trazer a sua função social, é excelente que você traga esse ponto, né, que a nossa Constituição de 88, ela trouxe uma importância tamanha para a função social da propriedade, que a função social, ela remodelou o conceito de propriedade. Veja o que o Supremo Tribunal Federal trata sobre esse ponto. O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, vimos isso já anteriormente. Eis que sobre ele pesa grave hipoteca social
social, a função social da propriedade é vista pelo STF como uma hipoteca social, a significar que descumprida a função social que lhe é inerente, né, prevista na nossa Constituição Federal. Ok? Legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, ou seja, quando descumprida a função social que lhe é inerente, prevista na nossa Constituição, será legítima a intervenção do Estado no domínio privado, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria ver com vocês, e eu só queria tratar aqui um ponto final, é que a banca ela trouxe os quesitos que foram avaliados. E aí, nos pontos máximos, o candidato teria que ter indicado os direitos fundamentais em conflito, aqui, direito à moradia, direito à saúde e, do outro lado, direito de propriedade, classificá-los, né? Então, tinha que se falar que o direito de moradia e o direito de saúde são direitos de segunda geração, direitos sociais, e direito de propriedade é um direito de primeira geração. Dispor sobre a eficácia e o conflito presente no caso concreto. Então, a eficácia aqui, pessoal, nós temos o direito de moradia e o direito de saúde exigindo do Estado uma postura positiva para que, por meio de políticas públicas, possam ser efetivados, diferentemente do caso do direito de propriedade, que pode sim exigir, em algumas situações, uma postura ativa do Estado, porém, como o direito de primeira geração, ele não é igual aos direitos sociais. Ele surge também e é garantido apenas com a abstenção do Estado, ok? Então, era importante que vocês fizessem essa diferenciação e que esse conflito estava acontecendo em razão dessa situação de anormalidade em razão da pandemia do Covid-19. E aqui, outro ponto, né, que trazia aqui uma pontuação máxima é responder que a administração pública tem o dever de equilibrar os valores constitucionais sem eliminar totalmente qualquer um deles. Então, aqui era importante falar que os direitos fundamentais não são absolutos, que eles são relativos, né, e podem ser relativizados em uma situação de conflito de direitos fundamentais. Por fim, arrematar com a preferência constitucional pelas liberdades políticas e existenciais em face das de caráter econômico, também como nós já vimos aí mais no início da nossa aula. Então era isso, pessoal, que eu gostaria de ver com vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da resolução da nossa questão referente ao concurso da Procuradoria do Ceará e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, assinale o sininho de notificação para ser notificado toda vez que tiver aula nova aqui no canal e se surgiu alguma dúvida, alguma outra questão, deixe aqui nos comentários, é sempre um prazer poder tirar as dúvidas de vocês. Um beijo e até a próxima aula!